Mas o mais importante é você saber como Jesus ama você. Amém. Como você é amado por Deus. Como você é querido por Deus. Seus pecados e os seus erros não são maiores que o amor que Jesus tem por você. Nunca serão. Nenhum de nós somos cabíveis de dignidade espiritual. Por isso Deus deu o Filho dele para morrer em nosso lugar, para que a gente tivesse vida, tivesse uma vida plena, vivesse a partir dele e não mais de nós mesmos. E isso é para todos nós, porque Deus amou o mundo dessa forma, amou cada um de nós. E a partir de Jesus, a gente vive a vida que tem para viver. Um é dentista, o outro é construtor, o outro é advogado, cada um está cumprindo o seu papel na área que for, mas salvos de uma condenação eterna, salvos do pecado, salvos da destruição interna, né? Talvez você está aqui nesse podcast hoje e pensa em morte, talvez você está aqui nesse podcast hoje e acha que não é importante, não tem valor. Você está aqui nesse podcast hoje talvez pensando que você é dono do mundo e daqui a pouco seu mundo pode cair, acabar. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, tudo se torna até secundário, porque ele preenche o vazio que só ele, eu e você temos um vazio dentro de nós, que ele é o tamanho perfeito de Jesus, perfeito de Jesus. E eu creio que a partir disso a gente é pleno em tudo. Sejam muito bem-vindos a mais um PenaCast. E agora, um grande convidado e com um sorriso novinho, impecável, o grande André Valadão. Que prazer, meu querido Doutor Rogério, uma alegria estar com você. Bom demais, maravilha estar aqui no PenaCast. Show! E vamos falar aqui hoje sobre como encontrar o seu propósito de vida e ter uma vida com fé. André, mas como que começou esse seu chamado cristão? Você já nasceu em berço cristão? Como é que tudo começou? Olha, meu bisavô era pastor, meu bisavô, né? Eu costumo dizer isso, que ele subia no lombo do cavalo, né? Com a Bíblia de um lado e revólver do outro, né? Naquele tempo, né? E ele ia pelo interior de Minas, interior do Espírito Santo, era pastor presbiteriano, implantando igrejas e vivendo essa verdade da fé, né? E eu venho, então, debaixo dessa bênção, né? Eu até costumo dizer também que maldição familiar, que tanto se diz, pode até existir, mas eu sou a prova para te dizer que bênção familiar existe. Ela é fato, ela é real, né? E a gente vive essa realidade na nossa família. Mas foi com meus 19 anos de idade. 19 anos de idade. Eu tive uma convicção mesmo. Foi muito claro para mim que havia um chamado pastoral mesmo na minha vida, em entregar, eu digo, enterrar minha vida na igreja local. Até os 19 você ainda não tinha essa certeza? Não tinha. Você teve uma infância normal, como toda criança? Normal, até eu digo, muita gente pensa que a gente foi programado, né? Eu e minhas irmãs, para fazer o que a gente faz. E isso nunca foi assim, pelo contrário. Meu pai ele teve tanto cuidado de nunca nem brincar, de falar assim, meu pastorzinho, você vai ser pastor, né? Eu ia para o lado de processamento de dados e programação. Nossa. A minha irmã mais velha, Ana Paula, na área de direito, fazia direito. E a Mariana, minha irmã mais nova, psicologia. Então a gente tinha três realidades, caminhos bem diferentes do que a gente vive hoje, né? Mas meus pais sempre nos criaram dessa maneira muito, muito livre em relação a entender que viver o evangelho não é um posicionamento eclesiástico, uma posição eclesiástica, mas é uma vida dia a dia com Deus, né? Independente. Você pode ser um dentista, você pode ser com certeza, né, um advogado, um empresário, um comerciante ali e realmente viver o poder do evangelho, né? Mas queimou com o meu coração. Com 19 anos de idade, eu não conseguia pensar em outra forma de poder viver intensamente a minha vida, senão entregá-la para essa conduta de vida eclesiástica, né? Mas foi um encontro que você teve genuíno com Deus, de uma hora para outra, ou foi uma construção? Foi um encontro que eu tive, eu nunca vou me esquecer disso, foi num domingo, num domingo onde eu
fui literalmente pro meu banheiro ali no meu quarto e comecei a chorar muito, sentindo a presença de Deus diante de algumas decisões que eu estava tomando, comuns da vida, namorada, outras coisas sobre a própria vida profissional. Eu sempre fui muito intenso no que eu fiz e sempre tentei ser o melhor naquilo que eu sempre fiz. Tudo, no esporte, jogava vôlei, nunca perdi um campeonato. Eu sou assim, sempre fui assim. André, que história. No meu processamento de dados, sempre estive entre os 3 melhores na área de programação, sempre fui assim, sempre busquei dar o meu melhor em tudo. E nesse momento da minha vida eu via que tinha algo que Deus tinha para mim, para o ministério. Então, nesse domingo, orando, literalmente com a mão em cima da pia, olhando para aquele espelho, me vendo, chorando, foi claro para mim o chamado de Deus para o ministério. E naquele dia, Rogério, eu falei, Deus, então toma minha vida por completo. Eu não vou olhar mais para trás. Então, vou viver o Evangelho, vou viver o que o Senhor tem para mim. E desde lá até hoje, nunca mais olhei para trás. Nunca mais questionei, nunca mais parei. E daquele dia, eu com 19 anos de idade, até hoje é a alegria da minha vida, é meu prazer da minha vida é viver amando as pessoas, servindo a igreja local, levando a igreja de Jesus pelo mundo afora. É meu prazer. Que legal, André. Até você foi falando da sua história, isso foi me conectando também com a minha história. Uau. Eu também nadei profissionalmente, não sei se eu te falei, mas nadei profissionalmente dos 8 aos 20 anos. Uau. Tive uma fase muito vencedora na natação. Fui campeão brasileiro, campeão paulista, recordista Mercosul, campeão brasileiro, paulista. Incrível, cara. Uau. Tem mais de 1000 medalhas. Uau. Uma fase muito intensa. Formei em teatro. Que coisa, ator cara. Profissional. Que incrível. Tenho DRD. Também estava me destacando como ator profissional. Que coisa. Formei na odontologia, inclusive, confesso que até sem querer exercer a profissão. Que coisa. Só que Deus me chamou para esse chamado maior. E eu entendi que o meu trabalho não é apenas colocar lente, tratar a boca dos meus pacientes. A minha missão é transformar a vida das pessoas através do sorriso. É despertar essa felicidade, é justamente levar autoestima, rejuvenescimento, poder. Forte. É mudar as pessoas, porque a gente acredita realmente que o sorriso conecta. E as pessoas conseguem sorrir uma para a outra melhor e transformar dessa forma o mundo. É impressionante. E acredito que Deus capacita as pessoas de acordo com o teu chamado. Você acabou de colocar aí que tudo que você fez teve muito sucesso. Sim. E graças a Deus também na minha vida, tudo que eu coloquei as mãos, as coisas têm acontecido. Uau. Você acredita que Deus ele escolhe as pessoas para poder seguir o seu chamado, ele capacita as pessoas, até os improváveis, Sim. ou as pessoas às vezes nascem com um dom ou com talento? Olha, a palavra de Deus é muito clara quando Jesus conta a parábola do Senhor que deu talento para os seus servos. Um ele deu 5 talentos, outro ele deu 2, outro ele deu 1. Não há uma pessoa sequer no mundo que Deus não dê algo para ela, para que ela desenvolva aquilo. É certo que, pela palavra de Deus, a gente entende que alguns ele dá 5, outro ele dá 2, outro ele dá 1. Então, cada um tem uma medida, cada um tem uma porção. Mas a procura e a busca de Deus é o que você vai fazer com aquilo que eu estou te dando. Porque tudo aquilo que Deus nos dá, nessa parábola, você vê quando o Senhor volta de viagem, ele pergunta para o que tinha 5 talentos, ele devolveu mais 5. O que tinha 2, devolveu outros 2. E o que tinha 1, ele enterrou o talento. E o Senhor falou, olha, se você tivesse colocado nos credores, os juros já seriam suficientes para fazer isso que eu te dei crescer. Então, eu quero que você que tem 1 seja lançado fora do nosso convívio. E quem tem 5, quem eu dei 5, eu vou dar mais 1 ainda. Então, eu acredito que todos nós somos escolhidos de Deus. E todos nós temos uma medida, sabe, Rogério? E essa medida, para Deus, é importante. Não é ninguém comparar a vida com o outro, ninguém medir a grama do outro é mais verde que a minha, do vizinho, mas ser fiel com aquilo que Deus coloca nas suas mãos. E Ele vai te dar poder de multiplicar aquilo. Amém. E eu vejo isso, eu vejo que cada um, né, cada pastor na minha área, por exemplo, cada artista, cantor na minha área, como dentista, cada um, sim, Deus vai dar uma porção para ele. E se você for fiel em multiplicar essa porção, hoje ela é 1.
Amanhã vão ser 2, depois pode ser 4, depois 8, 16. Multiplicando. Mas é o poder de entender que tudo que você tem poder de multiplicação. Tudo, absolutamente. Então, Deus ele traz para cada um a medida que você tem quando recebe. Alguns já recebem 5 de entrada, outros recebem 2, outros recebem 1. Mas o poder de multiplicar o que Deus te dá cabe a você. O que você vai fazer com o que Ele colocou nas suas mãos? Porque Ele vai cobrar. Para todos nós, Ele vai perguntar: o que você fez com o que eu te dei? Legal. O que você colheu, né? O que você colheu? Uau. E essas pessoas que, por exemplo, você colocou que Deus dá os talentos, né? Como que as pessoas que estão aqui assistindo, elas conseguem identificar o talento que Deus deu? Porque assim, a gente vê pessoas que às vezes não estão nem cumprindo o seu chamado, o seu propósito. Estão totalmente perdidas, sem conseguir encontrar um caminho certo, não sabe o que Deus tem reservado para elas. Como ter mais conexão ao ponto de descobrir qual que é o seu verdadeiro chamado? Eu acredito em foco. Foco é tudo. Foco é... Ele elimina da sua vida tudo o que te tira de um alvo, de um propósito. E o que o mal mais tenta fazer conosco é tirar o nosso foco. Desviar o caminho. Vou dar um exemplo básico. Você casa, seu foco é a sua esposa, é o seu marido. Se você tira o foco do seu cônjuge, você pode destruir tudo que tinha um projeto maravilhoso. Uma perda de foco. Criação de um filho, de uma filha. Você perde o foco, você tira o olhar daquilo. Então, a questão do foco ela é fundamental na nossa vida, né? E o foco está ligado a uma decisão que a gente tem que tomar, né, Rogério? Tem muitas pessoas que o foco dela está na debilidade dela. Ela só consegue olhar: eu não consigo fazer isso, eu não consigo realizar aquilo, eu não consigo... Sendo que, às vezes, ela poderia olhar para o que ela tem a maior habilidade. Eu acredito que o nosso dom está ligado onde nós tendemos para a nossa habilidade. Vou dar um exemplo simples na minha vida. Eu canto. Eu não preciso fazer força para cantar. Eu, com 8 anos de idade, já cantava, já tinha contrato, já cantava, fazia jingle de rádio, tinha tanta coisa. Isso é natural. O talento flui natural. O talento flui. No meu caso, era esse. Cada um tem o seu. Um pinta, outro desenha, o outro costura, o outro cozinha, o outro cria, né? Tem tantas coisas. Mas, às vezes, a gente está focado com foco errado. Então, o que eu encorajo todo mundo que trabalha comigo é o que você gosta de fazer. Né? Mas não é gostar porque mas é porque você já tem facilidade para aquilo, você tem habilidade para aquilo. A gente conversava aqui um pouco, né? Você colocou as lentes em mim, estou com um sorriso lindo aqui. Uau. E você comentando comigo, falando: André, cuidar de você, para mim, chega a ser quase, você usou a expressão, quase que arroz com feijão. Para você, para o Rogério, pede para eu fazer. Mas você tem a habilidade, você tem a facilidade, você se prepara para aquilo, você se treina para isso, mas existe intrínseco uma facilidade. Então, eu acredito que o propósito está ligado muito àquilo que você já tem facilidade para realizar. Né? Porque a vida ela é muito curta. Se você não tem prazer no que faz, existe um esforço de quê? De responsabilidade, de meta, de projeto, de uma ambição saudável. Está tudo bem, não tem nada errado nisso. Mas para chegar nisso, você tem que se deleitar naquilo. Então, acho que está muito ligado. Qual o meu foco? O meu foco precisa ser: o que eu gosto de fazer? O que eu tenho mais facilidade de realizar? Foca nisso, ao invés de focar... eu queria fazer isso, mas não adianta você querer cantar se você sabe que não tem voz. Mas eu vou fazer aula de canto e tal... Pode fazer, tá ótimo e é importante. Mas será que era esse canto que ia te... Sabe? Será que era aquilo que Deus está guardado? Está guardado, né? Muito bom. Eu formei na odontologia, André. E assim, quando eu me formei, eu pensei que eu não seria dentista. Uau. Eu me formei literalmente por insistência dos meus pais, que queriam me dar uma Já faculdade. está na família, né? Já está na família, no DNA. Só que eu falei assim... Eu nunca vou ser dentista. Eu formei, comecei a trabalhar ganhando R$8 a hora durante 2 primeiros anos da minha vida. Uau! Ralei pra caramba e eu não tinha resultado nenhum. Não crescia profissionalmente, não ganhava dinheiro, não conseguia entregar um bom trabalho para os meus pacientes. E eu comecei a me capacitar para isso. Eu falei, cara, já que eu preciso
ter esse meu ganha-pão, que vai ser meu sustento, eu preciso investir nisso, Sim. que eu invisto tempo, dinheiro, para poder me capacitar financeiramente e materialmente para poder entregar, e tecnicamente para entregar o meu trabalho para meus pacientes. Muito Passei bom. 5 anos fazendo todo tipo de curso, pós-graduação, aperfeiçoamento, e o que eu acreditava que eu não tinha dom, Deus foi me capacitando para eu poder conseguir entregar. E hoje eu entendo que é justamente o meu chamado não é apenas colocar sorriso, mas sim entregar saúde, Muito autoestima. E depois que eu me conectei com o meu propósito, com a minha missão, que as coisas realmente começaram a acontecer na minha vida. Uau. Que eu comecei literalmente a ganhar dinheiro. Incrível. A gente sempre fala que dinheiro é uma consequência da diferença que você faz no mundo. É uma recompensa. É uma recompensa. É uma recompensa do trabalho que você oferece para as pessoas, da diferença que você faz. Digo que você até ganha dinheiro, né? Até ganha dinheiro. Até ganha dinheiro. Que é muito bom, né? Mas é uma consequência, com certeza. Quando você começou a pregar, começou a abrir igrejas, como é que foi assim, esse início? Foi fácil? Deus já abençoou, colocou a mão e começou a multiplicar de forma rápida no início? Como é que foi esse começo? Eu toco nesse ponto de novo, que a facilidade está muito ligada em você estar onde você flui. Esse é um ponto importante. Né? Se você tem brigado muito com... Uma coisa é a luta da vida, a luta das circunstâncias, e todos nós estamos nela enquanto vivermos, né? Até o nosso último fôlego de vida, a vida é uma luta. Mas você tem que estar num lugar, num ambiente que te proporciona, né? Então nunca foi fácil, né? Logo que eu entendi o chamado de Deus para a minha vida, eu escolhi tomar algumas decisões, né? E eu acredito que todo sacrifício que você entrega para Deus para um propósito, ele recebe como uma oferta, ele recebe como uma aliança, e ele honra isso, porque Deus não deve nada para ninguém, né? Meus 3 primeiros anos que eu tive a decisão de servir a Deus, uma das decisões que eu tomei foi não me relacionar com ninguém. Não vou namorar ninguém, não vou misturar minhas emoções com nada, não vou voltar para o Brasil. Eu saí do país, eu dei adeus para meus amigos, dei adeus para minha convivência familiar, para buscar e mergulhar intensamente naquilo que era meu. Isso foi intencional? Você que quis fazer ou Deus que te levou? Foi intencional, porque eu sei quem eu sou. Legal. Eu não posso brincar comigo mesmo, né? E eu fiz isso logo. Falei, olha, eu vou embora, não sei quando eu volto. Eu sei que o tempo que eu tenho é meu com Deus, porque é algo para o resto da minha vida. Não vou me relacionar, não vou buscar outras coisas. E despedi dos amigos, despedi da família e fui. Então, assim, não é fácil, né? Eu fui para uma cidade pequena chamada Seta Quebrada, Broken Arrow. Uma cidade bem pequena. Na igreja que eu servia, acho que a pessoa mais nova devia ter 80 anos de idade. Nossa. Só tinha velhinho ali, 30 pessoas. E eu servia naquele lugar, eu limpava os instrumentos, eu limpava a igreja, eu cuidava na porta, recebendo as pessoas na igreja. Eu servia no seminário que eu estudava, voluntariamente, não trabalhava para aquilo. Vivia literalmente várias, né? Eu tinha o básico ali para mim, mas muito do que eu comia eu pegava de doação da McDonald's, do KFC, né? Pegava semanalmente as doações de comida, os cestos também de comida. Eu buscava realmente depender de Deus naquilo tudo. E quando eu volto para o Brasil no meu chamado, eu volto entendendo que eu precisava construir a minha história, né? E ser muito claro no que Deus tinha para mim. Isso é muito importante, né? Você com família de dentistas, eu com família de pastores, a gente não está aqui para replicar, a gente está aqui para fazer a nossa própria história. E assim foi comigo. Eu comecei a dirigir um culto de cura, criei um culto que era um horário horrível, de 2 às 3 da tarde. Não. De segunda a sexta-feira. O culto durava 1 hora. Aparecia alguém? Primeiro culto, acho que tinha umas 7 pessoas. Olha só. E nesse culto era voltado só para cura. E ele foi crescendo esse culto. Eu fui vendo Deus agir naquele culto. Desse culto sobre cura, eu criei um call center de cura, linkado com todos os hospitais da Grande Belo Horizonte, com os leprosários ao redor de Belo Horizonte.
ambulâncias iam para lá, pessoas eram curadas, milagres aconteceram, incontáveis. Eu tenho incontáveis milagres para te contar que Deus já fez. E eu comecei esse culto, olha que interessante, eu era novo pregando a palavra como pastor. Eu ainda pensei isso e fiz o culto. Falei, olha, eu vou fazer um culto todo dia. Ninguém sabia, né? Mas a razão principal que eu fazia o culto todo dia é para eu aprender a pregar. Falei, se tem alguém que tem que aprender a pregar, sou eu, tenho que treinar. Como que eu treino pregação? Pregando. Com certeza. Então ali eu cresci de um culto pequeno, né? Ele foi crescendo e no decorrer dos anos tocou a cidade, tocou o estado e se tornou um culto que a gente chama do culto fé. E o culto se tornou o maior culto da igreja. Eu colocava todas as terças-feiras, quase 7.000 jovens, toda terça-feira em Belo Horizonte. E sempre com muito testemunho de cura, salvação. Então, não existe uma facilidade, existe uma intencionalidade. E sempre vai ser um romper. Eu falo que todo plantio, ele começa com agredindo a terra. Você tem que arar a terra, você tem que agredir. Você tem que ferir, você tem que gastar energia. E foi assim comigo. Então, eu vim desse lugar onde tudo que eu vivo hoje, fui construindo essa história, né? Rompendo. Muito bom. E estamos aqui, não para não. Nossa! E vai abrir mais quantas esse ano de 2024, a gente abriu quase 70 igrejas, nasceram quase 70 igrejas. Uau. E até o final do ano a gente crê que tem muitas nascendo, talvez o dobro disso, mas o resultado do que nasce é toda uma preparação, né? Ainda nos anos 2001, eu fundei um seminário, que é o Seminário Carisma, né? Eu criei todo o currículo do Carisma. Eu estou fazendo. Você é um aluno do Carisma, isso mesmo. Carismático. E muito bom, viu? Estou adorando. Eu e minha esposa estamos fazendo. E quando nasceu no meu coração esse seminário, eu tinha um entendimento muito claro que era para algo que serve para o nosso dia a dia. Com certeza. O grande erro dos seminários teológicos é que você estuda temas sobre Deus, tudo é importante, mas nem tudo você usa sempre, né? Foi comprovado que 20% do que você faz num seminário teológico comum, você vive aquela realidade. Então eu peguei esses 20% e fiz dele os 100%. Então, aquilo que é prático, aquilo que a gente vive, frutifica e multiplica, se tornou o seminário, que se tornou o que muita gente não entende sobre a Lagoinha. Ah, mas é muita igreja nascendo, a pessoa até fala, é franquia. Não é franquia, cara. O seminário tem quase 25 anos, né, de vida. E ele é o resultado de gerar nas pessoas liderança. Então, a pessoa gera um líder, ela entende a praticidade da fé, a realidade da devocional, do relacionamento com Deus. E aí nascem líderes, consequentemente, alguns prontos para serem pastores, né? A gente está falando hoje de um ambiente, né? Você faz parte, nesse momento, de quase 15.000 alunos. Nós somos hoje considerado o maior seminário teológico do mundo. Maravilhoso. Né? Com cerca de quase 15.000 alunos. Então, gera o líder, levanta o líder. Então, realiza, né? Então a igreja vai nascendo. Então está crescendo. Esse ano somos quase 70 igrejas que nasceram nos últimos 6 meses. Nossa, que legal. Isso é resultado de muita transformação, né? Muita. O que vocês geram na vida das pessoas, né? Realmente isso aí não tem como não multiplicar. É o mais importante. Mudar a nossa vida. Isso. Mudar a nossa vida. Isso é muito importante. Você começou contando essa história sua que caiu algumas fichas para mim aqui. Eu tenho percebido que as pessoas mais influentes, do tipo, as pessoas que mais fazem a diferença hoje no mundo, elas tiveram um começo similar, do tipo que elas tiveram que sair da sua geografia, tiveram que literalmente mudar da sua região ali, deixar amigos, a sua parentela, para poder ir em alguma direção diferente. Uau. Na minha história também foi um pouco parecida. Eu até julho do ano passado morava em Goiânia. A minha vida estava redondinha. Impressionante o que está acontecendo na sua vida. A minha vida estava redondinha em Goiânia, com uma clínica de quase 200 metros, o maior complexo de saúde da América Latina, o Complexo Orion, 3 consultórios, uma clínica maravilhosa, morando lá da minha clínica, uma cobertura maravilhosa, todos os meus amigos, parentes, familiares, pai, mãe, sogro, sogra, uma rede de apoio gigantesca. Só que Deus tocou no meu coração, falou assim, vai para São Paulo. Uau. Já tinha uns 2 anos que eu sentia isso. Aí eu comentei com a minha esposa, falei, bem, Deus está me chamando para São Paulo.
ela falou assim, eu só mudo para São Paulo se Deus descer e falar comigo. Fizemos um jejum de 21 dias e Deus literalmente desceu através de um profeta e falou com a gente. E assim nós mudamos para São Paulo. Que coisa. Na palavra, na Bíblia, existe alguma passagem que fala sobre isso, que quando Deus quer realmente agir e tem algo grandioso para a pessoa, ele realmente tira a parentela? A gente vê muita história de Abraão. Sim. Falando que tirou da parentela e levou grande a pai, terra que ia apresentar a ele. É. O que a Bíblia fala sobre esse tipo de mudança geográfica? Em Gênesis capítulo 15, quando Deus vai firmando essa aliança com Abraão e deixando claro que ele precisava se mover da terra, isso fala muito sobre amadurecimento, né? Porque uma das chaves do amadurecimento é deslocamento. Você desloca, né? É como uma criança que nasce, ela não consegue estar conectada mais à mãe. Chega um momento que ambos podem morrer. Né? Precisa haver o desvínculo, precisa quebrar esse vínculo. Ele é muito importante. E, biblicamente, ele fala de que é a multiplicação, que é a extensão, não é a divisão, não é a subtração. É adicionar, é multiplicar, é ir além, né? Então, a palavra de Deus, ela mostra isso com todos os grandes profetas. Você pode pegar absolutamente todos eles. Você pode pegar Abraão, você pode pegar Isaac, como se ele moveu. Você pode pegar José, como ele teve que sair da sua terra, mesmo que José, oprimido pelos seus irmãos, né, até chegar ao Egito, como Deus fez. Mas moveu ele dali. Você pode pegar o próprio Cristo. Cristo, ao nascer, né, vivendo ali debaixo, né, em Belém, debaixo de uma ordem agora de Herodes, eles são movidos para o Egito, né? Mesmo que ainda foragidos, imigrantes, mas houve uma palavra para que ele saísse dali. E quando ele volta, né, com seus 12 anos, a gente vai vendo ali, ele não volta para Belém, ele já volta, né, já vai ali para perto de Jerusalém. Então, todo esse mover de Deus é possível. E muitos de nós somos estagnados, muitos de nós temos receio de fazer isso, né? Eu vivo isso hoje, eu vivo em outro país, nunca nem orei por isso, nunca nem pensei nisso. Não fazia parte nem da minha vida de, Deus me leva para a América, nunca nem. E muito semelhante a você, ali em Belo Horizonte, no meu caso, a minha vida, a igreja, toda a estrutura, e o Senhor sopra e move. E a gente tem que estar aberto para isso. Com certeza, para as mudanças. Porque a palavra de Deus para Abraão não foi onde você for, você vai ser abençoado. Não, ele disse, você vai ser abençoado. Sê tu uma bênção. A palavra de Deus para Abraão foi sobre Abraão, dizendo, você é abençoado. Isso significa que onde você estiver, a bênção está em você, com você. E é necessário, muitas das vezes, a gente sair do nosso lugar para romper. O próprio Senhor Jesus não conseguiu fazer muitos milagres na cidade de onde ele tinha nascido. A palavra fala que ele conseguiu realizar algumas curas por causa da incredulidade das pessoas. Existe, sem dúvida, um limite de quem convive com você, nasceu com você, se relaciona com você, em conseguir enxergar aquilo que Deus coloca na sua vida. Às vezes, para o seu próprio bem, é preciso que você se mova para viver coisas extraordinárias, né? Eu, graças a Deus, depois que eu me movi em direção a uma palavra de Deus, eu falo que tem 14 anos que eu mudei para São Paulo. Eu acredito que eu colhi 10 anos em praticamente um só. Então, assim, foi um tempo de aceleração muito forte. Muito forte. De muitas conquistas, de muitas bênçãos. Foi algo assim que realmente Deus me levantou de uma forma assim extraordinária. E não é sobre mim, é toda a honra e glória a Ele. Mas o ponto que eu quero chegar aqui, André, é porque no começo, quando eu mudei para São Paulo, início de agosto, durante 3 primeiros meses foram bem difíceis, bem desafiadores. Eu, assim, tudo que tinha para dar errado, tudo de ruim. Sabe, problema com o paciente, problema com o colaborador. Nunca tive problema com o paciente, com o colaborador. Eu tive nesse período inicial. Meu Deus. Problema de gestão de Goiânia, clínica aqui em São Paulo. Problema, enfim, até com amigos. Que coisa. Tudo de ruim começou a acontecer. Os planos eram muito grandes e as coisas realmente não estavam fluindo.
E eu entendi uma coisa muito importante, porque durante 3 meses, por mais que Deus tenha me levado para São Paulo, eu estava seguindo o meu plano. Estava seguindo justamente a minha vontade. Falei, pô, eu vou fazer isso, aquilo, eu vou fazer assim, assim, assado, do meu jeito. Chegou no dia 90, depois de 3 meses certinho, eu literalmente não aguentava mais, tudo andando errado, até com problema familiar no casamento. Coisa. Eu lembro perfeitamente quando eu cheguei na minha casa, um dia, que depois de 90 dias, era quase 10 da noite, acabar de trabalhar, cheguei na minha casa, a minha esposa dormindo com os meus filhos, eu fui esquentar minha comida no micro-ondas, sentei na sala, na mesa da sala, botei só uma luz acesa, mas estava praticamente escuro o ambiente, dei umas 2 garfadas, não aguentei, eu levantei e pela primeira vez na minha vida, eu ajoelhei no chão e comecei a orar. Falei, pelo amor de Deus, não aguento mais. Comecei a orar de uma forma assim tão intensa. Coisa tremenda. Como eu nunca tinha orado na minha vida. Comecei a orar, comecei a falar com Deus. Falei, Deus, não aguento mais. O Senhor me trouxe para cá. O que está acontecendo? E eu senti Ele falando de algo muito forte comigo. Uau. Então assim, falou, meu filho, está na força do seu braço. Uau. Para me escutar. Naquele momento, eu literalmente entreguei a minha vida para Ele e falei, agora sim, seja feito da tua vontade. Uau. Me carrega e deixa as coisas fluírem. Naquele momento, André, eu senti assim, nitidamente, Deus me carregando, falando, ok, meu filho, agora é minha vez. Agora é minha vez. Uau. E eu lembro perfeitamente, isso foi numa sexta-feira. No domingo, foi uma pregação do André Fernandes. Sim. Falando rompendo o deserto. Uau. Naquele momento, André, na hora que ele começou a falar e colocou lá o tema rompendo o deserto, eu falei, cara, é para mim. Muito Deus forte. começou a falar comigo, eu e minha esposa, a gente foi lá para frente, recebemos mais uma vez a citação, o apelo de Jesus. Começar um novo recomeço. Um novo ciclo, um novo recomeço. É muito forte. E eu senti, naquele momento, Deus falando, agora sim, o deserto de 90 dias de vocês finaliza agora. E naquela semana, iniciou novembro, André, é inexplicável o que começou a acontecer. Tudo que estava acontecendo de ruim, os nossos começaram a ser desatados, tudo estava travado, começou a fluir. Sabe, tanta coisa boa começou a acontecer. Impressionante. Novembro e dezembro foram, com certeza, os melhores meses da minha vida. Eu passei os piores 3 meses para depois ter os 2 melhores meses da minha vida. Que coisa. E eu entendi assim que quando você leva as coisas na força do braço, as coisas realmente não acontecem. E eu vejo muitas pessoas, muitos amigos também, mentoro vários dentistas, que as coisas não dão certas. E eu tenho falado muito, e até uma pregação, uma palavra que eu escuto, que Deus fala muito comigo, Mateus 11:28, que vem até mim aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E cada vez que eu sinto que as coisas não estão fluindo, eu lendo essa pregação, dessa palavra, e as coisas começam a dar cada vez mais certo. Você acredita que o deserto é necessário? Porque no meu caso, eu só realmente entreguei minha vida de fato para Jesus, para Deus, e eu senti que as coisas começaram a acontecer a partir desse momento, depois que Deus me deixou quebrar a cara, deixou eu não ter mais forças, não ter mais quem recorrer, que a única alternativa era Ele. Aí sim eu fui para os braços do Pai. Você acredita que Deus realmente permite que isso possa acontecer? O deserto é necessário para uma melhor aproximação? Olha, eu acredito que existem 2 desertos. O primeiro deserto é aquele que o povo de Israel deveria passar por ele para chegar à Terra Prometida, num trajeto que levaria 40 dias, levou 40 anos. Então, existe um deserto que você vai para ele, mas permanece nele por consequência da vida que você escolhe viver. E a razão principal que eles ficaram tanto tempo, inacreditavelmente tanto tempo no deserto, onde uma geração inteira sucumbiu naquele deserto, é porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então, eles foram libertos de um lugar, mas eles não tinham sido libertados internamente. Não cortou o laço. Não cortou. Então, esse deserto
pode acontecer conosco, onde a gente se coloca no lugar e a gente não consegue sair de lá mais, né? Então, existe um romper que precisa ser efetivo e fato. Não é que Deus te colocou no deserto, você está nele, mas não é para ficar nele. O salmista, no Salmo 23, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, né? Então, ainda que eu ande pelo vale, ele não diz que eu vou morar ali, eu vou construir uma tenda e vou ficar lá, eu vou passar por esse vale. Agora, também existe o deserto, como a gente lê na palavra, quando o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. E logo que ele é batizado por João Batista, ele levanta das águas, vem do céu uma pomba em forma corpórea, que inclusive é o símbolo da lagoinha, a pomba, né? O Espírito Santo vem sobre Jesus, posa sobre ele, e Deus fala: esse é meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Mas Jesus, logo depois de se mover sobrenatural, é levado para o deserto, para ser provado, para ser testado. Então também existe alguns desertos na nossa vida que Deus nos leva para lá. Às vezes pode ser uma semana, às vezes 90 dias, que foi o seu caso, às vezes 40 dias, a gente não sabe. Mas a verdade é que, se é Deus que nos leva no deserto, era o que acontecia com Jesus. Ele era suprido o tempo todo no meio desse deserto. Então, são esses dois desertos que a gente tem que sempre buscar entender. Ser fiel a Deus no deserto. Então, não é sobre o deserto, mas é no deserto, né? Às vezes o Senhor vai permitir que você esteja em situações, mas Ele não vai te deixar sozinho ali, né? Então, a gente tem que estar preparado para sair do deserto logo. Né? Com certeza. E eu tenho falado muito sobre essa minha história. Uhum. Muita gente se inspira na trajetória de vida, mas na minha aventura, né? Uhum. De deixar uma vida muito boa, sim, muito redondinha em Goiânia, e mudar, literalmente começar do zero, né? Entre aspas, aqui em São Paulo, em 12 meses, ter realmente um crescimento muito grande, exponencial. Uhum. Eu tenho falado assim que eu realmente prosperei depois que eu entreguei minha vida a Deus. E eu literalmente parei de carregar, querer fazer as coisas à força do meu próprio braço. Para quem não tem esse nível ainda de espiritualidade, para quem ainda não entende, não tem tanta proximidade com Deus, como que a pessoa que não é tão cristã, não tem essa intimidade, como que ela possa conseguir ter o discernimento de deixar as coisas na força do braço e começar a caminhar junto com Deus, assim, deixar Deus agir e de ser algo assim mais leve? A palavra é rendição. Rendição. Doutor Rogério, não tem outra. E rendição se você for literalmente, a gente pode ir para o aspecto de erguer as mãos como se você é assaltado. Naturalmente, nós temos essa tendência de nos render, né? De você abrir as mãos e se render. E muitos de nós somos muito armados em relação a Deus. A gente quer ter o controle da vida, a gente quer ter o controle das emoções, a gente quer ter o controle financeiro, a gente quer ter o controle de tudo. E Deus não vai conseguir fazer em nossa vida enquanto a gente não se rende. A minha vida mudou quando eu me rendi. Falei: Deus, eu entendi, vou te servir dessa maneira, te entrego totalmente a minha vida, inclusive num propósito, né? Você falou aqui hoje na mesa, você precisou ir para o chão, largar uma janta na mesa, e você se rendeu ali. A partir da rendição acontece esse mover. Então não é sobre um título, não é sobre um reconhecimento, não é sobre uma condição, mas à medida que você se rende, acontece o mover de Deus na sua vida. E Ele guia. Ninguém nasce pronto. A vida espiritual é uma construção. É uma construção de entender a Bíblia, de buscar a Deus, de começar a ler. É uma intimidade que você desenvolve. Não é da noite para o dia. Mas tem que nascer de novo. Você tem que entregar, tem que se render para isso. Então, é a partir da rendição que Deus faz todas as coisas. Enquanto houver um orgulho, não, eu não preciso, eu consigo, eu posso, é do meu jeito, eu é que sou a pessoa, eu sou capaz. É completamente de uma pessoa que diz: eu não posso, a não ser que Deus intervinha. Eu não vou entender, a não ser que Deus me dê sabedoria. Mas não é uma frase, é de verdade. É todos os dias, todos os momentos falar: Senhor, eu preciso da sabedoria, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua direção, né? Então, rendição é a chave. Jesus não fez nada por si mesmo. Nada. Todos os milagres, todos os ensinos, todos os julgamentos de Jesus, ele falava: eu não vim fazer o que eu quero, eu vim fazer o que o Pai me mandou fazer.
Ele era a própria essência do Pai. Ele é o próprio Pai manifestado em carne. Mas ele dizia para si mesmo, eu não vou julgar como eu penso, eu vou fazer o que o Pai. Então, se o próprio Cristo, o Cristo que é o próprio Deus, manifestado em carne, tinha esse entendimento, quem somos nós? Né? Se não nos render e dizer, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, eu não vou julgar como eu quero, eu vou julgar como o Senhor quer que eu julgue, eu não vou... E aí, meu amigo, a vida muda, né? Uau, a vida muda. Ou se muda. E assim, e para quem vai começar agora a ter uma intimidade maior com Deus, qual que é o primeiro passo? Assim, por onde que a pessoa começa? Olha, o primeiro passo é reconhecer. Eu preciso. A gente não consegue ajudar ninguém que não reconheça que precisa de ajuda. Você reconheceu que você precisa de ajuda, você vem fazer parte do nosso time. Qual que é esse time? É o time dos que precisam. Eu ouvi uma expressão uma vez sobre o Evangelho que me marca muito. O Evangelho é um moribundo dizendo para o outro moribundo onde ele encontrou, né, o remédio para a sua cura. Né? É um mendigo dizendo para outro onde ele encontrou alimento. Então é um nível de entrega onde a gente olha um para o outro e fala, nós encontramos. A gente encontrou Jesus, né, Rogério? A gente encontrou aquele que muda a nossa vida. Então não é mais sobre um pastor, um empresário, um dentista, isso é paralelo, isso é coadjuvante. É quem? É o Senhor. Sim. Então você precisa buscar pessoas que têm isso na vida. Primeiro você reconhece. Em segundo, você busca o Senhor Jesus e busca estar com pessoas que têm o mesmo entendimento, que entendem isso. Então, seja o que for, essas pessoas têm Jesus como centro na vida delas. E aí você tem que alimentar a sua alma, alimentar seu entendimento, mudar, e começa a mudar, não por obrigação, mas porque você começa a ter resposta. Então muda, a literatura da sua vida vai mudar, valores vão começar a mudar um pouco, né, porque você está diante daquele que passa a ser o centro da tua vida. Então a Bíblia, a leitura bíblica diária, eu sempre encorajo a ler o livro de Provérbios, são 31 provérbios, você lê um cada dia. Um por dia ali já vai mudar muito a sua vida. Os evangelhos, né, para entender Jesus, o que ele fez, por que ele fez, é tão importante, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros livros da Bíblia. E esse início é crucial. Reconhecimento, buscar Jesus individualmente, estar perto de pessoas que tenham o mesmo interesse, que é Jesus. E uma leitura diária da Bíblia, ela pode parecer pequeno, mas é uma revolução que acontece na sua vida, né? Uma revolução. Depois que Deus entra, começa a agir, é muito melhor, né? Então, assim, Deus prospera. Prospera. É muito louco. Porque, assim, às vezes a gente acha que a gente está bem na nossa vida atual, que está do nosso jeito, está gostoso. Mas a palavra fala, assim, que os planos de Deus são bem maiores do que os nossos. Os pensamentos deles são mais elevados. Eu penso, às vezes, eu imagino, assim, Deus olhando lá de cima, assim, às vezes a gente tem um sonho, eu quero, sei lá, uma casa assim, assado. Deus olhando de cima e falou assim, nossa, mas é tão pequeno. É tão pequeno. Por que você não pede mais? Por que você não pensa mais alto? Né? Por que você não sonha grande? Grande. E quando a gente literalmente deixa Deus agir, é quando as coisas realmente começam a acontecer. E a prosperidade vem de uma forma muito mais extraordinária. É grande. O que Deus faz é grande. Para todos. André, entrando num assunto um pouquinho polêmico, mas aí eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, até porque eu tinha algumas crenças também quando eu não era totalmente convertido. Sim. Em relação a dízimo, em relação à oferta, em relação, por exemplo, falar assim, eu não vou dar dízimo porque senão o pastor vai enriquecer as minhas custas. Para a gente poder desmistificar isso daqui e mostrar o valor de um dízimo, de uma oferta. Como que você consegue abordar esse assunto aí e mostrar a importância da gente ser um cristão de verdade? É muito bom isso, porque eu costumo dizer sempre que você não pode amar a Deus só de palavras, né? Quando você vive um relacionamento com Deus, uma coisa que tem que tocar é na sua carteira. É igual quando você se apaixona por alguém, você tem a sua esposa, você tem o seu marido, você tem a sua casa, você investe naquilo, você compra presentes, você honra a pessoa, você busca formas de agradecer, isso é saudável.
mas você não faz para ter, mas porque você faz. Você não dá uma oferta, você não entrega um dízimo por causa de algo que você precisa. Não tem nada de errado em ter necessidade e ter um ato de fé em relação àquilo. Mas porque você já é filho, porque você já é abençoado, você faz essas coisas. A oferta a Deus, ela é livre. A palavra mostra claramente a liberdade que eu e você precisamos ter em agradecer a Deus, né? Agradecer pela vida, agradecer pela saúde, agradecer. E isso não deve ser só da boca. É importante. Com atos é importante. Mas a palavra, em toda a palavra, Deus nos mostra claramente que é do fruto do nosso trabalho. Nós entregamos nossa oferta. E onde entregamos? No lugar. Existe o lugar onde nós crescemos espiritualmente. Então é onde a gente floresce, frutifica, nossa casa, nossa família. Ali a gente entrega a nossa oferta a Deus. O dízimo é uma ordenança clara de Deus para nós. O dízimo é... Deus, eu costumo falar isso sempre, que Deus ele nos dá o privilégio da gente ter 90% do que a gente produz. Ele nos dá o privilégio. Se ele pedisse 100%, tinha que dar 100%. A gente daria. Mas ele fala, não, fica com 90%. Né? Porque isso fala de fidelidade. Né? A oferta é gratidão. O dízimo é fidelidade. Fidelidade é o ponto que é o espinho na carne de todo mundo. É fidelidade. Honrar a Deus com seus dízimos. Né? E o dízimo ele vem desde antes da lei, ele vem desde Abraão, ele vem de antes da lei, Isaac, ele vem antes da lei mosaica. Então, o princípio do dízimo, ele serve para todos nós. Agora, o dízimo, eu vou ser salvo por causa do dízimo? Não. Jesus é que te dá a salvação. Eu vou ser mais abençoado porque eu dou o dízimo? Não necessariamente. Não necessariamente. A questão é que, biblicamente, existe um princípio e uma lei que Deus criou. Aquilo que você planta, você vai colher. Isso é para todo mundo. Então, quando você lança a semente, você está numa igreja, você está num ambiente, você vê a necessidade, você vê o que está sendo realizado. Você está ali para usufruir ou para construir junto? Então, o dízimo é intencional, a oferta é intencional. É para que cresça, é para que floresça, é para que alcance mais pessoas, é para que você seja grato por aquilo que você está vivendo. Então, são muitos desdobramentos em relação ao dízimo e à oferta, e o principal deles é que é um princípio bíblico. Né? Ele é um princípio onde você pega do recurso do seu suor e você diz, isso aqui eu entrego para Deus. E onde você entrega? No lugar onde você cresce espiritualmente, onde você floresce. Né? Então, não é muito... Não é o pastor, não é... Tem tanta coisa que envolve, né, uma adoração a Deus, uma comunhão com Deus. E eu vejo, importante. Assim, o que eu sinto é que Deus quer prosperar todo mundo. Sim. Né? E quanto mais você planta, mais você colhe. Mais você a lei colhe. da semeadura. E eu vejo o dízimo como realmente um plantio. Quando você coloca sua semente ali, você ajuda outras pessoas. Sim. Você está honrando... Literalmente. Você está literalmente honrando a igreja que você frequenta, você está honrando os pastores, você está honrando as pessoas que estão ali presentes, levando um social muito mais né, grandioso para frente. Sem dúvida. E tudo que você planta, você colhe. Se você planta coisas boas, vai colher. Vai colher. Coisas boas. Né? Vai colher. Isso é inevitável. No seu caso, André, assim, eu vejo muitos pastores também prosperando financeiramente. Sim. Que é totalmente digno, né? Sim. Como que você lida com a pressão? Você que também é um grande pastor, tem um monte de igrejas e também é um grande empreendedor. Como que você lida com essa pressão de ser um líder religioso também e um grande empreendedor? Eu tenho uma base na minha vida com toda a minha liderança. Isso eu acho que é para tudo. Independente de ser um pastor, para qualquer pessoa. No caso do pastor, o pastor ele não prospera da miséria da igreja. O pastor prospera da prosperidade da igreja. Né? Então, eu acho que esse é o filtro que tanto a ovelha, o membro da igreja, precisa perceber, quanto a noção que o pastor tem que ter. Né? Se a igreja está necessitada, eu não posso viver um salário, uma vida discrepante da necessidade da igreja.
Agora, se a igreja prospera, eu preciso caminhar junto com a prosperidade da minha igreja, porque até se a igreja prospera e o pastor não, ele distancia. Ele distancia, ele desconecta da ovelha, ele desconecta do público dele, que é o que acontece também com muitas igrejas. Né? A igreja, você vê algo, vai ouvir o pastor, você não consegue nem ouvir, não conecta com a magnitude daquilo. Então, existe todo um equilíbrio, ao ponto do apóstolo Paulo falar que o ministro do evangelho, em devidas proporções, ele chega a ser merecedor de salários do honorário dobrado, ou seja, ele ter um rendimento ainda maior do que necessariamente é comum no mercado, né, daquilo que ele está entregando. Então, existe essa sensibilidade onde ela já foi ferida, e eu acho que você concorda comigo, que em todas as áreas. Tem dentistas hoje que você fala, cara, esse cara é tudo menos dentista. Com certeza. Né? Com certeza. Quantas cirurgias você faz para restaurar trabalhos mal feitos, né? Pessoas que cobram caro, dão prejuízo para as pessoas. Então, não é um aspecto só espiritual, no sentido da igreja evangélica. O que acontece é óbvio, é incabível pensar alguém abusar da fé das pessoas, né? Mas o que eu trato, como eu lido com isso, eu me lido muito bem. Porque eu tenho a minha vida paralela, né? Eu construí minha carreira musical, eu tenho licenciamento de marcas, de marcas que eu trabalho, eu sou um influencer digital na minha vida toda, eu sempre fiz esse trabalho, né? Minhas redes sociais são hoje, somando, né, dá mais de 20 milhões de pessoas nas minhas redes sociais, e a gente toca mais de 500 milhões de contas por mês nas minhas redes sociais. Então, eu não tenho esse problema. E tenho a minha vida pastoral, eu tenho uma igreja relevante, né, e a consequência, né, eu respondo juridicamente por todas elas. Né? Eu acho que o mínimo que eu tenho que ter é um bom salário para aguentar a pressão que eu aguento. Então, eu não tenho problema com isso, eu trabalho muito. A gente lida com isso e as pessoas às vezes não entendem. A maioria que não entende não vive o contexto. Quem entra um pouquinho no contexto do que a gente vive, na hora ainda acha que é pouco. Sinceramente, fala assim, nossa Deus. Mas eu acredito que as pessoas que julgam, André, é porque elas não encontraram a própria identidade. E quando você julga uma pessoa, você fala mais sobre você do que aquela mesma. Mas assim, eu não tenho nem muito tempo não, viu, doutor Rogério? Tá eu vou embora, eu estou trabalhando, tá produzindo, eu não consigo entrar em site de fofoca e o pessoal fala e tal, não dá tempo, sabe? E graças a Deus, Deus me deu um privilégio também, que é a minha esposa Cassiane, né? Às vezes eu comento isso, ela vem de uma família muito bem sucedida. Eu falo que eu ganhei de brinde uma mulher rica. Então, eu tenho uma esposa que tem uma família, graças a Deus, abençoada, próspera financeiramente, dona de grupo, um dos grupos que eles são donos, literalmente, né, do Consórcio União, né, uma empresa bilionária, ela faz parte da família dela, tem fazendas em várias partes do Brasil e tudo. Quando eu casei, eu não sabia. Você acredita? Uau. Que eu namorei, noivei e casei com ela em 6 meses. Nossa história é interessante. Outro podcast a gente fala disso. Que legal. Mas depois que eu fui entender, eu falei, gente, essa família da minha esposa é abençoada demais. Deus te ama, ele quis te prosperar bastante. Então assim, acabou que em dobro, né? veio essa bênção na minha vida também. Né? A Cassiane é de uma família próspera. Mas a igreja não é sobre isso. Né? A igreja não é sobre um pastor prosperar, ganhar dinheiro. Isso foge muito. Então, eu encorajo todos a sempre analisarem na igreja que frequenta, no lugar onde está. O pastor prospera com a prosperidade da igreja. Ninguém deve, em nenhum negócio da vida, prosperar da miséria, né? daquilo que se vive, né? Mas daquilo que prospera. Vamos embora prosperar. Né? Tem que estar na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Na mesma frequência. Muito bom, André. Vamos caminhar aqui para o final. E assim, se você fosse passar uma única mensagem que todo o universo pudesse ouvir, qual que seria a mensagem assim, mais impactante, a melhor mensagem que você poderia passar aqui agora para essas pessoas? Uau, tem tantas coisas, mas o mais importante é você saber como Jesus ama você. Amém. Como você é amado por Deus, como você é querido por Deus. Seus pecados e os seus erros não são maiores que o amor que Jesus tem por você. Nunca serão.
Nenhum de nós somos cabíveis de dignidade espiritual. Por isso Deus deu o Filho dele para morrer em nosso lugar, para que a gente tivesse vida, tivesse uma vida plena, vivesse a partir dele e não mais de nós mesmos. E isso é para todos nós, porque Deus amou o mundo dessa forma, amou cada um de nós. E a partir de Jesus, a gente vive a vida que tem para viver. Um é dentista, o outro é construtor, o outro é advogado, cada um está cumprindo o seu papel na área que for, mas salvos de uma condenação eterna, salvos do pecado, salvos da destruição interna, né? Talvez você está aqui nesse podcast hoje e pensa em morte, talvez você está aqui nesse podcast hoje e acha que não é importante, não tem valor. Você está aqui nesse podcast hoje talvez pensando que você é dono do mundo e daqui a pouco seu mundo pode cair, acabar. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, tudo se torna até secundário, porque ele preenche o vazio que só ele, eu e você temos um vazio dentro de nós, que ele é o tamanho perfeito de Jesus, perfeito de Jesus. E eu creio que a partir disso a gente é pleno em tudo. Na nossa vida, na nossa história. Uau, parabéns. Essa é o que eu mais creio na minha vida. Amém. Eu sou a prova viva disso. Amém. Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, as coisas realmente começaram a acontecer. Obrigado, Amém. André. Obrigado você, esse bate-papo maravilhoso. Tenho certeza aí que a nossa conversa vai transformar muitas vidas. Em nome de Jesus. Deus Tamo abençoe, junto. meu querido doutor.